Hey Simmers, sejam muito bem-vindos ao canal novamente. Aqui é o Paulo e como vocês já votaram na última enquete, estou trazendo um vídeo para ensinar a vocês a como ter uma escola no The Sims 4 com a expansão Ócios e Negócios. Como vocês já conhecem, né, eu amo trazer novas formas de negócios dentro do jogo e claro, sem a gente precisar de nenhum mod. E nesse vídeo eu vou trazer várias ideias de escolas que podemos fazer e algumas outras não muito comum, mas para vocês verem as possibilidades que vocês podem ter com essa expansão e outras usando pacotes que já temos no The Sims 4. Que o The Sims é assim, né? Tipo um Lego caro, quanto mais pacotes, mais coisas dá pra gente inventar. E esses vídeos, né, demoram um pouco para fazer, então vocês sabem, eu tenho um outro trabalho regular, não sou apenas youtuber, senão talvez eu estaria passando fome. Então, por favor, deixem o like e se inscrevam no canal, vai me ajudar muito a trazer novos vídeos para vocês. Então, sem mais enrolações, vamos para o nosso vídeo. Bom, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que nesse vídeo eu não vou te ensinar a ter um pequeno negócio comum dentro do jogo. Eu já tenho outros dois vídeos aqui dentro do canal que ensinam isso. Um a como ter uma academia funcional e outro a como ter uma lavanderia. Se você quiser, pode acessar o card clicando aqui em cima da tela para você ver esses dois vídeos, tá? Nesse vídeo eu vou te ensinar a como ter uma escola, que é um sistema que não abordei em outros vídeos e que te permite dar aula de qualquer habilidade existente dentro do jogo. Aqui na linha do tempo do vídeo eu separei cada aula, mas peço para você não pularem essa primeira porque é onde eu vou explicar todos os detalhes e eu vou ensinar a maneira correta de se iniciar uma aula, beleza? Então vamos começar com uma escola de culinária, que eu particularmente acho uma das mais legais que tem e uma das mais perigosas também, vocês já vão entender. E claro que para você começar a dar aula, você precisa ter uma boa habilidade do que você quer ensinar. No caso da Bianca aqui, ela já possui uma boa habilidade em culinária, na verdade habilidade máxima já. Vamos abrir o nosso pequeno negócio no botão lateral direito, mas ainda não vamos configurar o nosso negócio. Vamos colocar qualquer informação aqui só para realizar a compra. E vamos comprar um lote para o nosso pequeno negócio. Aqui não temos muito espaço, mas é super possível ter um negócio dentro da sua própria casa. Eu vou usar esse lote aqui, que eu já baixei da galeria. Esse lote se chama Cooking School and Apartment da Simlish Made, caso vocês queiram baixar aí na galeria. Mas eu fiz algumas modificações nele que eu achei que fazia mais sentido. A primeira coisa que vamos fazer agora é separar os itens que vamos utilizar. Eu já adianto que nesse é muito importante a gente abusar aí de bancadas, porque eles usam muito para fazer todos os tipos de prato. Então quanto mais sims, né, tiver dentro do seu negócio, mais lotado vai ficar a sua cozinha. E os itens que são essenciais são o quadro branco, obviamente, a geladeira, pias e fogões. Mas você pode incrementar com outros itens de outros pacotes que não são essenciais, mas que ficam bem legais. Eu coloquei o forno de pizza da coleção de objetos chefe em casa, a panela de pressão que vem na expansão Aluga-se, o liquidificador da expansão Aventura à Vista e a máquina de waffle do pacote chefe em casa também. Você pode usar a fábrica de cupcakes, que é do jogo base já, mas como ela é muito grande e ocupa muito espaço, eu achei melhor não colocar nesse lote. Mas ele funciona também. Não sei porque eles fizeram esse trambolho desse tamanho só para fazer cupcake, né? Mas enfim. E um ponto muito importante é que vocês precisam sempre deixar os itens próximos à lousa, senão eles não vão contar para as aulas. Vamos agora configurar o nosso negócio. Nas atividades do negócio, sempre coloque em primeiro participar das aulas e palestras. Sem isso vira um Masterchef e essa é a interação principal para se ter uma escola. Então não se esqueça de colocar também o quadro branco ali na frente. Na segunda opção, coloque cozinhar. Quando os sims não estiverem assistindo a palestras, eles estarão cozinhando outros pratos. Eu adiciono também ser amigável. Acho que fica mais realista quando os sims conversam entre si ali enquanto eles estão na aula. E também limpar, né? Esse tipo de aula eles fazem muita bagunça, mas muita bagunça mesmo, então eu coloco para eles mesmo se ajudarem a limpar as bancadas. E comer, né? Como eles fazem muita comida, eu deixo para eles comerem o que eles fizerem durante a aula. Se não sobra muita coisa, mas eu vou dar uma outra dica que podemos fazer com essas comidas depois e ainda ganhar alguns simoleons com isso. Já para as taxas, eu sempre deixo no valor para cada hora. Como eles ficam bastante tempo no lote, compensa mais. E o modificador de preço eu deixo sempre em 0%, porque a gente está começando. Como eu sempre falo nos vídeos, não adianta aumentar isso no começo, os sims vão acabar reclamando que está muito caro. Espera para você ter pelo menos aí umas 3 estrelas para poder aumentar o valor.
Em público-alvo, vamos fazer algo específico para cada uma das escolas, mas nesse caso aqui eu não quero delimitar nada e eu vou deixar livre para todos os sims. No quadro de funcionário, deixei para mim assim como trabalho dar aulas e limpar, e contratei a Maura Fogos para ajudar na limpeza, mas não é obrigatório, você pode ir personalizando o seu negócio da forma que você achar melhor. Em todos os negócios eu vou dar algumas sugestões, mas é importante que vocês façam os testes aí e ajustem da forma que acharem mais interessante para a gameplay de vocês. Vamos agora para de fato iniciarmos as aulas. Aguarde alguns momentos até que os sims estejam dentro do lote, aí você já pode iniciar as aulas, selecionando o quadro branco em começar aula. Você também pode colocar seus funcionários para dar aulas por você se eles tiverem boas habilidades. Como você pode ver no menu, podemos dar aulas de várias coisas, e algumas valem mais do que outras, pois algumas habilidades exigem aula prática, como a aula de culinária agora. Então precisamos de alguns itens essenciais, como os fogões, geladeiras e etc. Já em outras que são mais teóricas, por exemplo, a aula de empreendedorismo, então elas são mais baratas. Vamos iniciar então nossa aula de culinária. Na barra lateral esquerda vai aparecer esse menu, assim como os eventos e as carreiras ativas. Aqui vamos precisar realizar algumas tarefas, e são elas que vão definir se a aula foi boa ou ruim. A principal dela sempre vai ser a primeira, vai ser a da palestra sobre a habilidade em questão, que é o que a Bianca já começa fazendo. Os sims vão chegar mais próximo e começar a ouvir a aula. Depois de dar a palestra por 45 minutos, normalmente você vai precisar mentorear o sim na habilidade, então espere que algum sim comece a cozinhar e selecione a opção nele Mentorear Culinária. Assim que você terminar uma tarefa, irão aparecer outras até que você preencha a barra toda e receba 3 estrelas por sua aula. E realmente é bom você ficar de olho mesmo, porque às vezes isso acontece. Tá pegando fogo, bicho! Você pode usar o mesmo espaço para dar aulas de culinária, gourmet ou confeitaria, que acaba usando os mesmos objetos. Então você pode ir intercalando as aulas na sua escola de culinária. Essa função de dar aula é muito legal, elas pedem até que você prepare um prato. Assim começa a chegar outros sims ao redor e irão até você para começar a assistir a sua execução. E no final, os sims irão agradecer ou reclamar da sua aula com base nas atividades que você conseguiu concluir. E no final, com 7 horinhas aí em aberto, a gente conseguiu mais de 4.000 simoleons. Ufa, pelo menos vai dar para pagar o prejuízo do fogão. E se você quiser mais simoleons, eu vou te ensinar agora a fazer um dinheiro extra com os pratos que os sims cozinharam. Como sobrou bastante coisa no final da aula, eu coloco todos os pratos, as pizzas, tudo que eles cozinharam nessas gôndolas que vêm na própria expansão e vendo para os próprios alunos. Eu sei que não é muito honesto, mas é melhor do que desperdiçar. O segundo tipo de aula é de arranjo floral para fadas, mas também você pode usar uma habilidade de jardinagem que fica legal também. Para essas aulas vamos precisar da expansão Estações e Natureza Encantada para ensinar a todas as fadas da região a arte de se fazer arranjos florais. Claro que por um preço, não é porque é fada que não vai pagar boleto. Para esse negócio eu coloquei a Irish e a Nadia para serem proprietárias. Elas já têm uma casa linda e eu consigo fazer as aulas no jardim ao lado da casa, sem precisar comprar um lote novo. Para configurar o nosso negócio, eu coloquei para os sims participarem das aulas e para praticarem arranjos florais apenas. A diferença é que nesse eu quero um público específico, então eu vou adicionar um critério de sims ocultos e selecionar somente fadas. E tornei um critério obrigatório. Sempre que estiver fazendo um negócio no seu lote, lembre-se de ir ao menu de construção e selecionar as áreas em que os clientes podem ter acesso como público, ou somente para a família como residencial. Eu vou deixar tudo como residencial, pois só quero que os clientes tenham acesso aqui fora no jardim. E abrindo o negócio ficou assim. Eu amo as aulas onde os sims precisam produzir alguma coisa, torna tudo muito mais interessante que somente uma aula teórica. Também posteriormente eu mudei o critério para que todos os sims ocultos, fantasmas, vampiros e feiticeiros, porque eu achei que tinha poucas fadas no meu mundo e consequentemente eu recebi poucos clientes. E ao final de 7 horas, a gente conseguiu um pouco mais aí de 2.000 simoleons por essa aula.
Caso você não tenha nenhum outro pacote, vamos fazer uma aula de carpintaria para Sims homens, usando itens do jogo base e da expansão Ócios e Negócios. Vamos configurar nosso negócio para os Sims participarem das aulas. Se eu não colocar mais nada, eu faço com que os Sims participem mais, porém a chance deles saírem frustrados caso não consigam participar de alguma aula é muito maior. E aqui nos critérios eu deixo marcado somente homem. Sim, esse critério fica como se fosse um traço, eu também não sei porquê. Lembre-se sempre que o alinhamento e o nível de estrelas que você tem afetam diretamente na quantidade e em como os clientes vão se comportar. No vídeo da academia que está aqui no canal, eu explico detalhadamente sobre essa função caso vocês tenham interesse. Abrindo aqui o nosso negócio, já recebemos vários sims interessados aí na nossa arte da madeira. E diferente das aulas de culinária, eles não deixam os materiais na mesa. Assim que eles concluem as esculturas, normalmente eles acabam levando embora. E o que sobrou interminado você pode descartar. Você também pode estar contratando alguém para colocá-lo para descartar essas criações automaticamente. E no final do nosso dia aqui, parece que nossos clientes gostaram da aula. E conseguimos também uma receita muito similar às aulas de arranjos florais. Fique sempre atento também no que você pode melhorar. Aqui, por exemplo, o ensino foi muito bom, porém o ambiente de trabalho ali pode melhorar. O que faz muito sentido, já que eu estou dando aula dentro de um celeiro antigo. Vamos agora para Forgotten Hollow, que o Caleb e o Vator teve uma ideia bem incomum. Aulas de mediunicidade para sims ocultos. Para essa aula vamos precisar da coleção de objetos sobrenatural onde recebemos as mesas mediúnicas. Configurando aqui o nosso negócio, eu coloquei algumas atividades além de apenas assistir às aulas, como se comunicar com as mesas mediúnicas, assustar os outros sims, fantasmas e vampiros também podem usar os seus poderes. E para o público-alvo, eu coloquei fantasmas, feiticeiros e vampiros, ou algum sim que possua alguma habilidade mediúnica maior do que nível 2. Para deixar ainda mais sinistro, eu fiz a nossa escola no subsolo ao lado da casa. E assim, eu vou ser bem sincero, essas aulas ficaram muito caóticas, porque a habilidade mediúnica faz muitas coisas estranhas acontecerem na casa. Agora, por exemplo, ficamos sem luz e com os barulhos estranhos, fora que os sims acabam invocando espíritos que causam muita confusão. Então, se é caos que você procura, talvez esse seja o seu negócio. E se você está procurando alguma coisa bem mais tranquila, menos sustos e mais criatividade, trago uma ideia: uma escola de dança para alienígenas. Eu aproveitei aqui a casa do Paulo Rocha, da expansão Junte-se a Galera. Embora você não precise dessa expansão para fazer essa aula, essa habilidade está dentro do jogo base. Mas como o Paulo Rocha ama uma festa, acho que não tinha uma pessoa melhor do que ele e a Eva para ensinar nossos amigos de outro planeta a se remexerem como humanos. Nessa aula eu vou usar a expansão ao trabalho que vem os alienígenas, mas se você não tiver também não tem problema, você pode ensinar os seus sims humanos mesmos. Eles também precisam aprender a dançar. Então eu destruí toda a sala dele para montar nosso espaço para as aulas. Também é uma boa ideia, caso seus sims não tenham muito espaço nem muito dinheiro, você pode usar um cômodo que esteja vazio e utilizá-lo para atender os clientes. Só lembre sempre de delimitar os espaços que os clientes podem ou não entrar, e deixe sempre um banheiro. Muitos clientes chegam bem apertados. E no nosso negócio de dança terráquea, coloquei os nossos sims para assistirem às aulas e dançarem. Bem simples, né? E o público somente para alienígenas. Aqui no meu mundo não falta sims aliens. Não sei porquê, se no de vocês também é assim, mas eu tive uma superpopulação de alienígenas. Sério, gente, eles estão em todo lugar. Talvez eu deveria me preocupar. E abrindo aqui o nosso negócio, recebemos até que bastante clientes interessados em melhorar suas habilidades com os pés. Mas como eu falei, cada habilidade tem um tipo de aula, e nessa, por exemplo, você não tem a opção de mentorear em dança. Então suas atividades são sempre dar a palestra ou acabar conversando diretamente com os próprios clientes. Mas no final de tudo, eles acabaram gostando bastante e até que rendeu alguns bons simoleons. E falando em criatividade, caso não queira atuar com alienígenas, que tal tratar com crianças? Para isso eu trouxe os BFFs para criarem uma escola de música. Eu baixei esse lote, North Haven Music School, da MDH 1232, e fiz algumas mudanças. Deixei uma sala para cada tipo de música que eu quiser ensinar. Nas configurações da nossa escola, chamadas Corda do Caos, eu coloquei para assistirem aulas e tocar violino,
Mas se você tiver mais algum instrumento no local, você pode selecionar a opção trocar algum instrumento, que eles mesmos vão escolher. E aqui vem o que se diferencia dos outros negócios. Para trazer criança, você seleciona clientela supervisionada, assim como os animais, e pode selecionar a opção dos pais permanecerem no local ou deixarem os filhos e irem embora. Bom, e aqui tá o resultado. Agora você entendeu o porquê do nome Cordas do Caos, né? Isso que acontece porque a maioria das crianças elas não tem nenhuma habilidade com violino, então é super normal que eles vão tocar bem mal no começo. Com o passar do tempo, isso vai melhorando. Coloquei outros integrantes do grupo para darem outras aulas, como a Summer para dar aulas de piano e a Lily para dar aulas de canto. E embora os Sims possam mentorear diferentes instrumentos ao mesmo tempo, você só pode escolher uma aula por vez. É uma ideia que eu curti bastante fazer, mas você vai precisar deixar o seu volume um pouco baixo no começo. E por fim, a última aula do nosso vídeo, a aula de bem-estar para Sims famosos. Chamei o nosso queridíssimo Dom Lotário para abrir um espaço de yoga em uma ilha em Sulane para dar essas aulas. Coloquei então um critério para somente Sims famosos, então entre 1 a 5 estrelas, e coloquei um radinho e pronto. Nossos Sims mais famosos do mundo do The Sims vieram relaxar nesse local maravilhoso. E à noite ainda fiz umas aulas de yoga nudistas, bem à la Dom Lotário. É só colocar o traço no lote, roupas opcionais. Bom, talvez acho que também não tenha sido uma boa ideia. E aí, Simmers, quais das ideias você pretende fazer no seu jogo? Ou tem alguma outra ideia maluca para dar aula? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, ou pedindo alguma ideia para os próximos vídeos, tá? Eu espero muito que vocês tenham curtido o vídeo, por favor não deixem de se inscrever e até a próxima. Dag Dag!